Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar você a fazer essa maquiagem de Natal. Linda e super fácil, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí na sua casa. Bora maquiar? Já estou com a pele pronta e eu vou começar os olhos com essa camuflagem da Maquiê. Vou usar esse corretivo mais clarinho como base para iniciar os nossos olhos. Pigmento toda a minha pálpebra com um pincel Kabuki. E depois eu venho com essa paletinha colorida da Carnival. Vou iniciar com essa sombra branquinha cintilante abaixo das minhas sobrancelhas no ponto alto. Faço isso dos dois lados. Pigmento bem, para depois começar com uma sombra líquida. De sombra líquida, eu gosto muito das sombras da Bruna Tavares. Essa é a BT Velvet com um tom vermelho. Eu pigmento no cantinho externo e com o pincel de esfumar, eu vou dando batidinhas e arrastadinhas, criando esse esfumado. Eu sempre vou aos poucos para não manchar e eu vou levando até o cantinho interno do meu olho como se eu fosse fazer um cut crease. Já aproveito e alongo também para minha têmpora, deixando um esfumado bem alongado. Eu quero esse olho bem dramático, bem alongado. Se você não me segue aqui no YouTube, já aproveita para me seguir, se inscrever, ativar o sininho, ajuda muito. Faço movimentos de vai e vem, deixo tudo bem certinho. Você tem que ter bastante paciência na hora de fazer o esfumado. Trabalhar com sombras coloridas é bem complicadinho, então a gente precisa ter essa paciência de fazer o esfumado. Com a mesma cor, peguei um pincelzinho menor e tô aplicando agora na parte de baixo dos olhos. Esse pincel é um pincel lápis. Vou pegando aos poucos e depositando abaixo do olho. E sempre junto com o esfumado de cima. Agora eu peguei a outra paletinha da Carnival, essa é a 3, e com a cor vermelha eu vou selar toda a sombra líquida que a gente aplicou nos olhos. Isso vai deixar essa cor mais intensa e muito mais bonita para aparecer nas fotos e nos vídeos. Eu gosto muito dessa paleta da Carnival, porque as cores são muito pigmentadas. Então, vale muito a pena investir para quem trabalha com isso. Eu estou usando o mesmo pincel que eu apliquei a sombra líquida. Estou selando tudo que eu fiz antes. Com a mesma paletinha, eu vou aplicar agora a sombra vermelha mais escura, como se fosse um vermelho vinho. Vai dar um pouquinho mais de profundidade nesse olho. Com um pincelzinho menor de precisão, comecei aí fazendo a parte de baixo e depois eu vou aplicar na parte de cima, só no cantinho externo. E eu não subo essa sombra, eu só deixo aí na pálpebra móvel. Eu aplico e já vou esfumando. Volto com essa paletinha da Maquiê e agora eu vou usar esse corretivo branco para fazer o cantinho interno dos meus olhos. Eu vou fazer como se fosse um cut crease, mas eu não vou deixar tão marcadinho. Eu vou aplicando só para fazer essa limpeza no canto interno. Eu tô fazendo isso com o pincel língua de gato bem pequenininho. Eu aplico desde o ponto lacrimal até juntar com a sombra vermelha. Para fazer essa parte, eu uso uma toalhinha que está no meu colo e aí eu passo o corretivo no olho e vou limpando o pincel na toalhinha. Isso facilita bastante o processo. Sempre com bastante paciência para ficar bem certinho. Pego o produto. Agora, essa é a paleta T05 da Atelier Paris.
E com a sombra branca, eu vou selar todo esse corretivo que eu usei anteriormente. O pincel que eu tô usando é um pincel de aplicação de sombra bem pequenininho e eu aplico bastante produto para selar bem esse corretivo. Eu selo desde o cantinho interno até fazer a transição com o vermelho. Depois eu pego um pincel menorzinho e faço ali o ponto lacrimal com a mesma sombra branca. É uma sombra branca opaca. Lembrando que você usa aquilo que você tem na sua casa. Agora eu peguei um lápis bege jumbo, esse daí é da Vult, para usar na linha d'água. Pode ser um lápis branco também, aquele que você preferir. Em seguida, eu vou fazer um delineado. Esse daí é o delineador da Inglot 7.0 preto. E eu vou fazer um delineado bem fininho, só para dar acabamento na hora da gente colar os cílios. Vou preencher minha sobrancelha. Essa paletinha é uma paletinha própria de sobrancelha da Kryolan, que por sinal eu gosto bastante. Ela é perfeita para quem trabalha com maquiagem, porque ela tem todas as cores, então dá para usar em todas as pessoas. Dá para usar tanto seca quanto molhada. Eu tenho gostado de sobrancelhas bem naturais, então eu só estou preenchendo e tirando todas as falhas, porque minha sobrancelha ela é bem falhadinha. E aí eu vou penteando e preenchendo. Peguei um pincel bem pequenininho, inclusive esse pincel é o pincel que vem na paletinha mesmo, é o pincel chanfrado e ele é bem fininho. Faço isso com calma, vou penteando e deixo a parte da frente bem mais suave do que o cantinho externo. E depois eu dou acabamento com a pastinha da Anastasia. Essa pastinha vai deixar os pelinhos no lugar e evitar que ele fique despenteando. Eu venho com uma escovinha, ó, e penteio os meus pelinhos para cima. Agora eu vou aplicar os cílios postiços e eu não apliquei uns cílios tão volumosos. Agora a gente vai para os lábios. Eu inicio fazendo um contorno labial e esse lápis é um da Kiko, que por sinal já falei várias vezes que eu gosto muito dos lápis da Kiko, porque eles são muito pigmentados e também bem macios, o que facilita bastante na hora da aplicação. Eu gosto de passar um pouquinho para fora do meu lábio, porque o meu lábio ele é um pouquinho mais fino, então dá a impressão deles ficarem um pouco mais carnudos. E para quem gosta de batom vermelho, isso facilita bastante. Faça o teste e depois você me conta aqui. Eu vou aplicando, sempre com cuidado e olhando no espelho para ver se tá igual, simétrico. Eu apoio, ó, sempre o meu dedinho no queixo para facilitar na aplicação. E em seguida, eu venho aplicando o batom. Esse batom é um da Maquier, que por sinal eu gosto muito, porque ele é um vermelho intenso e super bonito. E o melhor dele é que o pincel ele é bem pequenininho, então ele ajuda bastante na hora de passar na boca. É um dos vermelhos mais bonitos que eu tenho. Quando a gente aplica o lápis, fica tão mais fácil de aplicar o batom, ó, que a gente nem precisa depois fazer aqueles ajustes com pincel, corretivo. Facilita muito, muito, muito. E olha o quanto ele é lindo, ele é bem natalino. Volto com a paleta da Carnival e eu vou usar esses dois tons de rosa para usar como blush.
Essa paleta ela é tão versátil que a gente consegue usar ela para muita coisa. E eu quero o meu rosto bem marcado. Então eu vou usar aí um blush bem rosa e bem marcadão mesmo, para ficar bem dramático. E aí eu já aproveito e junto ele com a sombra vermelha para deixar bem diferentão. Eu acho super legal esse efeito. O vermelho e o rosa são cores irmãs, então eles ficam uma junção muito linda juntas. Eles se mesclam. Mesclam não, né? Se mesclam, Fabiane. Olha como fica bonito esse efeito. E essas duas cores juntas, ai, fica lindo. Eu amo. Peguei um lápis de desenho branco para começar o esboço do meu desenho. Mas vocês vão ver aí que ele não tá pigmentando muito. A gente vai começar agora a parte artística, mas eu troquei de lápis e eu peguei o jumbo que eu usei nos olhos da Vult, e aí sim eu consegui desenhar. Então, tô fazendo o esboço do desenho e aí eu começo a pintura. Vou começar com uma tinta branca, tô usando a da Color Make com um pincelzinho língua de gato, para começar a fazer os tracinhos. Dessa vez eu escolhi fazer com tinta, porque eu não vou precisar ficar modificando muito a pintura. Quando eu uso desenhos que precisam ficar modificando, fazendo muitas transições, eu costumo usar o Clau, que é aquelas tintas que não secam em pastas. E aí a gente precisa selar ela com sombra ou com pó branco para elas não transferirem. Mas como hoje o desenho é só tirinhas, né? Eu resolvi fazer com tinta mesmo. Essa maquiagem não é difícil de fazer, mas o chatinho é que tem que fazer essas linhas retas. E aí, isso que acaba demorando um pouquinho mais, então eu acabei demorando mais do que o previsto para fazer essas linhas, que é bem chatinho. Agora eu venho com a tinta vermelha, também da Color Make. E aí eu vou usar um pincelzinho um pouquinho menor, para não correr o risco de errar. Sempre começo com a tinta mais clara, para depois vir com a tinta mais escura. E aí, ó, eu vou fazendo o contorno e depois eu vou preenchendo. E vou repetindo esse processo por todo o desenho. E aí o desenho vai sendo construído. E no começo a gente acha que vai ficar péssimo, mas depois fica bom. Acredite que no fim fica bom. Agora com a tinta preta, a gente vai fazer o acabamento, que seria o contorno desse desenho. E aí eu vou fazer com um pincel bem fininho de delineado. Mas vocês vão ver aí que essa tinta preta, ela tá muito aguada e não tá pigmentando não da forma que eu gostaria. E aí eu acabo trocando no meio do desenho a tinta preta pelo BT Velvet. Então eu usei o BT Velvet depois para fazer o contorno. O problema do BT Velvet é que depois ele é muito difícil para sair do corpo. A tinta é só lavar, o BT Velvet é bem complicado para tirar. Aí com o cabinho do pincel bem fininho, eu vou fazendo as bolinhas aí, para depois a gente fazer as linhas do cadarço. Essa parte é bem facinho de fazer, é só carimbar. E depois a gente vem fazendo as linhas com um pincel bem fininho. Também tô fazendo com o BT Velvet preto da Bruna Tavares. Não é difícil, é só ter um pouquinho de paciência, que no final dá tudo certo. É um trabalho de repetição, vai e volta, vai e volta.
Não esqueça de dar uma curtidinha aí no meu vídeo para eu trazer mais conteúdos assim para vocês. Vai fazendo o tracinho e agora a gente vai colocar a peruca. Então eu faço um coque aí para não aparecer o meu cabelo. E eu escolhi usar a peruca branca. Não paro de falar, obviamente. Dou aquela conferida na maquiagem. E comprei esse laço aí vermelho e dourado que eu achei bem natalino. E eu prendi o laço com grampo. Aí eu sempre vou posicionando, vejo o lugar que fica mais legal. Escolhi uma lente alaranjada para combinar com a maquiagem. Meu olho sempre dá uma lacrimejadinha, então eu conserto aí com uma esponja. E essa é a make finalizada. Sempre vou fazendo os acabamentos para depois fazer o vídeo e as fotos. Verifico se está tudo certo, se precisa fazer mais alguma coisa. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.